Feche os olhos por um instante e imagine uma floresta nórdica envolta em névoa, onde o vento gelado carrega o lamento distante de um tambor de guerra. Sob um céu cinzento, o crepitar de uma fogueira ilumina rostos tensos, marcados por cicatrizes e fé. No centro, um altar de pedra, desgastado pelo tempo, guarda manchas escuras, vestígios de sangue que contam histórias de coragem, desespero e devoção. Os vikings, esses navegadores destemidos que cruzaram mares e desafiaram impérios, escondiam em seus rituais um segredo que ainda nos fascina e assusta: os sacrifícios humanos. Por que um povo tão prático, que construía navios com precisão e traçava rotas pelas estrelas, oferecia vidas aos seus deuses? Era apenas brutalidade? Ou havia um significado mais profundo, tecido nas fibras de sua cosmovisão? Neste vídeo, vamos rasgar o véu do tempo e explorar as verdades por trás dessas cerimônias, desde os altares de Uppsala até os pântanos sagrados da Dinamarca. Prepare-se para uma jornada épica, onde fatos históricos, mitos esquecidos e conexões com o mundo moderno vão desafiar tudo o que você pensava saber sobre os vikings. Se você está pronto para mergulhar nessa saga, segure firme seu escudo, curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias que vão estremecer sua visão do passado. A origem e o propósito dos sacrifícios humanos. Evidências arqueológicas que revelam práticas vikings, relatos de testemunhas, como o viajante Ibn Fadlan, mitos que conectam deuses e sacrifícios, curiosidades sobre vítimas e rituais pouco conhecidos, como essas práticas ecoam na cultura pop atual. Uma reflexão final. Para questionar o que significa sacrificar, o ar está pesado, saturado pelo cheiro de pinho queimado e terra úmida. Um tambor ressoa, lento, como o pulsar do coração de um gigante. Guerreiros, mulheres e videntes formam um círculo, seus olhos fixos em um altar onde o destino de uma alma será selado. Para os vikings, o sacrifício humano não era um ato impulsivo, mas uma ponte entre o mundo dos homens e o reino dos deuses. Odin, o pai de todos, exigia coragem e sabedoria. Thor, senhor do trovão, protegia, mas também cobrava lealdade. Freya, com sua beleza feroz, prometia glória, mas nunca de graça. Em tempos de crise, uma colheita devastada, uma frota perdida nos mares ou a sombra de uma guerra iminente, o preço podia ser uma vida. Esqueça a imagem simplista de bárbaros sedentos por sangue. Os sacrifícios vikings eram rituais complexos, carregados de simbolismo e propósito. Fontes como a Crônica Anglo-Saxônica e os escritos de Adão de Bremen, um clérigo do século XI, descrevem cerimônias meticulosas, onde cada gesto era calculado. O viajante árabe Ahmad ibn Fadlan, que encontrou os vikings Rus no século X, relatou um funeral onde uma jovem escolheu a morte para acompanhar seu mestre, um ato que chocava e intrigava. E aqui vai uma revelação. Nem todas as vítimas eram prisioneiros. Às vezes eram voluntários, homens e mulheres que acreditavam estar garantindo a sobrevivência de sua comunidade ou um assento em Valhalla, o salão dos guerreiros caídos. Loucura para nós, talvez, mas para eles era a mais alta honra. Essa prática, tão distante de nossa moral moderna, revela a alma de um povo que vivia no limiar entre a vida e a morte, entre o humano e o divino. Vamos explorar os locais sagrados onde essas oferendas aconteciam, os mitos que as justificavam e até como essas histórias ainda ressoam em séries como Vikings e jogos como Assassin's Creed Valhalla. Se essa jornada já está acendendo sua curiosidade, aperte o like, se inscreva e venha comigo desenterrar os segredos de um povo que moldou o passado com sangue, fé e bravura. O cenário dos sacrifícios vikings. Os sacrifícios humanos não eram eventos corriqueiros, jogados ao acaso em meio à rotina viking. Eram momentos raros, carregados de tensão, realizados quando o equilíbrio do mundo parecia desmoronar. Sítios arqueológicos, como o lendário templo de Uppsala, na Suécia, descrito pelo cronista Adão de Bremen no século XI, nos transportam para esses cenários. Imagine um grande salão de madeira, suas vigas esculpidas com runas que pareciam pulsar sob a luz das tochas. No centro, um altar de pedra polido pelo tempo, mas manchado por oferendas antigas. Ao redor, uma clareira cercada por árvores sagradas, onde corpos de homens e animais eram pendurados como oferendas visíveis aos deuses. O ar carregava o peso da fumaça, do sangue e da reverência. Os vikings acreditavam que certos lugares eram portais para o divino. Pântanos, florestas densas e penhascos à beira de mares gelados eram escolhidos por sua conexão espiritual. O termo blot, que significa sacrifício ou oferenda em nórdico antigo, era o cerne dessas cerimônias. Não era apenas um ato de violência, mas uma comunhão com forças maiores. As sagas contam que, antes de um sacrifício, líderes tribais consultavam
consultavam videntes, as volva, mulheres respeitadas que liam o destino nas entranhas de animais ou nas chamas. Quando a resposta dos deuses apontava para uma oferenda humana, a comunidade se unia em um ritual que podia durar dias. Um exemplo marcante é o Grande Festival de Uppsala, realizado a cada 9 anos, segundo Adão de Bremen. Durante esse evento, tribos de toda a Escandinávia se reuniam para honrar Odin, Thor e Freyr. 9 homens, 9 mulheres e até crianças podiam ser sacrificados, junto com animais, em uma cerimônia que misturava cânticos, banquetes e oferendas. Corpos eram pendurados em um bosque sagrado, onde, segundo o cronista, mesmo cães e cavalos balançavam ao vento ao lado de humanos. Para os vikings, isso não era crueldade, mas um pacto solene, a vida de poucos em troca da prosperidade de muitos. Evidências arqueológicas, como ossos humanos encontrados em sítios como Trelleborg, reforçam que esses rituais eram reais, embora raros, e muitas vezes reservados para crises extremas, como fomes ou derrotas em batalhas. Mas havia uma dualidade nesses cenários. Enquanto os sacrifícios uniam a comunidade em um propósito comum, também inspiravam temor. Imagine o silêncio que caía quando a vítima era escolhida, o peso de saber que o destino de todos dependia daquele ato. Esses locais sagrados, com seus altares e árvores, eram ao mesmo tempo santuários e lembretes da fragilidade da vida. O sacrifício de Ibn Fadlan, um relato histórico. No ano de 921, Ahmad ibn Fadlan, um emissário árabe enviado pelo califado de Bagdá, cruzou as estepes geladas para encontrar os Rus, um povo viking que navegava os rios do leste europeu. Ele não estava preparado para o que viu. Em seu relato, preservado em manuscritos como o Risala, Ibn Fadlan descreve o funeral de um chefe viking com detalhes que ainda arrepiam. No centro da cerimônia, uma jovem escrava, escolhida para acompanhar seu mestre na morte, tornou-se o símbolo de um ritual que misturava honra, espiritualidade e brutalidade. O processo era meticuloso, quase teatral. Durante dias, a jovem, descrita como uma serva leal, foi tratada como realeza. Ela comia os melhores alimentos, vestia túnicas bordadas e participava de banquetes onde a comunidade cantava e bebia. Mas o peso de seu destino pairava sobre todos. No dia do funeral, o corpo do chefe foi colocado em um barco, rodeado por oferendas, pão, carne, armas e cavalos sacrificados, seus corpos ainda quentes. Então, veio o clímax. A jovem foi levada a uma tenda no barco, onde uma sacerdotisa, conhecida como Anjo da Morte, liderava o ritual. Após cânticos e oferendas, a jovem foi estrangulada com uma corda e apunhalada, enquanto guerreiros batiam seus escudos para abafar qualquer som. O barco, então, foi incendiado, suas chamas subindo ao céu como uma mensagem aos deuses. O que choca no relato de Ibn Fadlan é a serenidade da jovem. Ela não resistiu, pelo menos segundo o texto. Para os vikings, sua morte não era o fim, mas uma passagem. Acreditavam que ela acompanharia seu mestre em um mundo além, talvez em Valhalla ou nos campos de Freia. Mas uma questão persiste. Ela realmente escolheu esse destino? Alguns historiadores sugerem que a pressão social e a crença na honra espiritual tornavam a recusa quase impossível. Outros, em fóruns como Reddit, especulam que essas vítimas podiam ser condicionadas desde jovens para aceitar esse papel, especialmente entre escravos. Esse relato, um dos mais detalhados que temos, é uma janela para a mente viking. Não era apenas sobre morte, mas sobre transcender a mortalidade, sobre selar um pacto com os deuses. Comparado a outros sacrifícios da época, como os celtas ou mesmo os maias, o ritual dos Rus era único em sua mistura de solenidade e espetáculo, um reflexo de uma cultura que via a morte como uma porta, não um fim. Mitos e deuses por trás dos sacrifícios. Os sacrifícios humanos vikings não nasciam do acaso, mas de uma mitologia rica e brutal, onde os deuses eram tão falíveis quanto os homens. Odin, o pai de todos, é a chave para entender essa prática. Segundo a Edda poética, Odin se sacrificou na árvore Yggdrasil, pendurado por 9 dias, perfurado por sua própria lança, para desvendar o segredo das runas. Esse ato de auto-sacrifício tornou-se um arquétipo para os vikings. A ideia de que uma perda profunda podia trazer ganhos cósmicos, oferecer uma vida humana, especialmente em tempos de crise, era imitar Odin, um gesto de coragem e submissão ao destino. Outro mito poderoso é o de Tyr, o deus da guerra, que sacrificou sua mão ao lobo Fenrir para proteger os deuses. Esse ato de renúncia reforçava a crença de que o sacrifício era um equilíbrio entre caos e ordem, mas havia mais camadas. Alguns estudiosos, como os do podcast The Viking Age, sugerem que sacrifícios humanos também tinham um propósito político: oferecer um prisioneiro, especialmente um inimigo
capturado era uma demonstração de poder, um recado aos rivais de que a tribo era forte e favorecida pelos deuses. Em tempos de guerra, como as invasões à Inglaterra no século IX, esses rituais podiam unificar comunidades fragmentadas, transformando o medo em propósito. Havia também uma conexão com Freya, deusa do amor e da magia. Em algumas sagas, como a Ynglinga Saga, sacrifícios humanos eram feitos para garantir fertilidade ou vitória, muitas vezes associados às práticas de Saidr, a magia nórdica. As Volva, sacerdotisas que conduziam esses rituais, usavam cânticos e visões para determinar quem deveria ser oferecido. Uma teoria intrigante, debatida em artigos acadêmicos, é que os sacrifícios podiam ser vistos como uma troca comercial com os deuses, uma vida por uma colheita farta, uma vitória ou a proteção contra tempestades. Essa visão pragmática revela o quanto os vikings eram, acima de tudo, sobreviventes. Mas havia um lado sombrio. Será que os deuses realmente exigiam sangue? Ou os líderes vikings usavam esses rituais para consolidar seu poder? Essa pergunta, sem resposta clara, nos faz refletir sobre a linha tênue entre fé e manipulação, uma questão que ecoa até hoje em discussões sobre poder e crença. Curiosidades sobre vítimas e rituais. Os sacrifícios vikings eram tão variados quanto as terras que eles conquistavam. Uma curiosidade fascinante é a diversidade das vítimas. Embora prisioneiros de guerra fossem alvos comuns, especialmente saxões ou francos capturados em invasões, as sagas e achados arqueológicos revelam que até membros da própria comunidade podiam ser escolhidos. Em tempos de crise extrema, como a fome que assolou a Escandinávia no século VIII, registros sugerem que líderes ou nobres podiam ser sacrificados, um ato radical para apaziguar os deuses. O homem de Tollund, encontrado em um pântano na Dinamarca, é um exemplo vívido. Seu corpo, preservado por séculos, mostra sinais de enforcamento ritualístico com uma corda de couro ainda ao redor do pescoço. Outro aspecto intrigante é o papel dos voluntários. Em algumas comunidades, pessoas se ofereciam para o sacrifício, acreditando que isso lhes garantiria um lugar ao lado dos deuses. O relato de Ibn Fadlan, já mencionado, descreve uma jovem que aceitou a morte com uma calma desconcertante. Mas havia rituais ainda mais complexos. Em sítios como Legre, na Dinamarca, arqueólogos encontraram ossos humanos junto a artefatos cerimoniais, sugerindo que algumas vítimas eram preparadas com oferendas como joias ou armas para honrar sua passagem. Esses voluntários eram frequentemente tratados como heróis antes do sacrifício, recebendo banquetes e honrarias, o que reforça a ideia de que a morte ritualística era vista como um ato de glória. Um ritual polêmico é o chamado Águia de Sangue, descrito em sagas como a Orkneyinga Saga. Supostamente consistia em abrir as costelas da vítima e expor seus pulmões, criando a imagem de asas. Historiadores, como os do canal History Time no YouTube, debatem se isso era real ou um exagero dos cronistas cristãos, que muitas vezes demonizavam os vikings. Evidências arqueológicas são inconclusivas, mas o impacto do mito persiste, alimentando a imagem de brutalidade viking na cultura pop. O que é inegável é o caráter comunitário desses rituais. Toda a tribo participava, desde os cânticos até a construção do altar. Em pântanos como os de Jutlândia, corpos sacrificados eram cuidadosamente dispostos, às vezes com pedras para mantê-los submersos, sugerindo um cuidado ritualístico. Esses eventos eram momentos de união, mas também de temor, onde a presença dos deuses parecia quase palpável. Como era estar lá, testemunhando o sacrifício de alguém que talvez você conhecesse? Essa pergunta nos leva a refletir sobre o peso da fé em uma era tão implacável. Sacrifícios vikings na cultura moderna. Os sacrifícios humanos vikings, tão distantes no tempo, ainda lançam suas sombras sobre nossa imaginação. Na série Vikings, do History Channel, o festival de Uppsala é retratado com uma intensidade visceral. Altares ensanguentados, cânticos ecoando na floresta e o peso de escolhas impossíveis. Embora a série tome liberdades criativas, ela captura a essência de como esses rituais eram centrais para a identidade viking. Em The Last Kingdom, o choque cultural entre cristãos e pagãos destaca o horror que os saxões sentiam diante dessas práticas, mas também a reverência dos vikings por seus deuses. Jogos como Assassin's Creed Valhalla vão além, permitindo que jogadores explorem altares pagãos e participem de rituais fictícios, com runas brilhando na escuridão. Mas a influência dos sacrifícios vai além da ficção. A ideia de sacrificar algo valioso por um bem maior ressoa em dilemas modernos. Pense em momentos de crise, como desastres naturais ou guerras, onde comunidades fazem escolhas difíceis pelo bem comum. Os
vikings nos lembram que o sacrifício, em sua essência, é um ato de equilíbrio entre o individual e o coletivo. Hoje, não oferecemos vidas aos deuses, mas enfrentamos renúncias em nome de ideais, sejam eles familiares, sociais ou políticos. A arqueologia continua trazendo novas pistas. Descobertas recentes, como ossos humanos em sítios vikings na Islândia, sugerem que os sacrifícios eram mais comuns do que se pensava. Um estudo de 2023, publicado na Journal of Archaeological Science, analisou restos em Gotland e encontrou evidências de mortes rituais, possivelmente ligadas a cultos de fertilidade. Essas descobertas alimentam debates em fóruns como o subreddit Ask Historians, onde entusiastas discutem se os sacrifícios eram atos de fé ou demonstrações de poder. Até documentários como os da BBC exploram essas questões, misturando ciência e narrativa para trazer os vikings à vida. Curiosamente, o fascínio pelos sacrifícios também aparece na música. Bandas como Amon Amarth, com letras inspiradas em mitos nórdicos, evocam imagens de altares e oferendas, conectando o passado à energia bruta do heavy metal. Mas será que estamos romanticizando os vikings, ou finalmente começando a entender a complexidade de sua cosmovisão? Essa tensão entre fascínio e crítica é o que mantém essas histórias vivas, 1000 anos depois. O legado dos sacrifícios vikings. Chegamos ao fim desta saga, onde o sangue derramado em altares vikings ainda pulsa em nossas mentes. Desvendamos os cenários sagrados de Uppsala e dos pântanos da Dinamarca, onde vidas eram oferecidas em nome da sobrevivência e da glória. O relato de Ibn Fadlan nos levou ao coração de um funeral Rus, onde uma jovem enfrentou a morte com uma coragem que desafia nossa compreensão. Exploramos os mitos de Odin e Tyr, que moldaram a crença de que o sacrifício era uma ponte para o divino. Descobrimos curiosidades como a diversidade das vítimas e o debate sobre o águia de sangue, que ainda intriga historiadores. E por fim, vimos como essas práticas ecoam em séries, jogos e até em nossas reflexões sobre sacrifício hoje. Mas uma pergunta permanece, como uma runa gravada na pedra: e se os vikings estivessem certos? E se o sacrifício, em sua forma mais pura, fosse realmente uma forma de transcender o caos da existência? O que você sacrificaria por sua comunidade, sua família ou seus ideais? Deixe sua resposta nos comentários. E se essa jornada pelos mares gelados da história viking te prendeu, não esqueça de curtir e se inscrever no canal. As próximas sagas estão chegando, repletas de segredos, batalhas e verdades esquecidas, e você não vai querer ficar de fora dessa conquista.